Fala pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal Tem Ninja novamente. Bom, acho que antes de mais nada, meu nome é Eduardo Honorato, talvez você já me conheça, talvez não, mas eu tenho que dizer que eu realmente confesso que eu fiquei ausente por um bom período e não sei dizer se foi por uma boa causa, mas na realidade foi a vida acontecendo, foram as necessidades e foi... Eu não abandonei aqui o projeto, né? Mas houve a necessidade realmente nesse período de acontecimentos na vida pessoal, correria, que exigiu de mim que eu tivesse nesse tempo ausente aí. Mas estamos voltando com tudo, né? Então, provavelmente amanhã, hoje, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, no dia 19/3, provavelmente amanhã, dia 20/3, eu devo gravar mais um episódio do podcast Tem Ninja. A gente já teve alguns pedidos, e então a gente talvez já volte com o quadro do podcast Tem Ninja. E hoje estou trazendo aqui um vídeo para vocês, né? Esse vídeo aqui é aquele vídeo um pouco mais profundo, né? Aquele que a gente trata de alguns assuntos de uma maneira um pouco mais profunda, tecnicamente. E se você já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que uma das coisas que eu costumo enfatizar é que na metodologia, ou seja, naquilo que eu procuro ensinar, naquilo que eu procuro fazer valer aqui, está a minha forma de abordagem dos problemas, tá? Então, uma coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas é ensinar o cara que está ali atuando na área técnica, na hora que ele está diante de um problema, como que eu penso? Qual que é a ideia? Como é que ele faz para pensar? Como é que ele faz para chegar na solução de um problema? E, inicialmente, aqui no canal, a gente tinha adotado a ferramenta de virtualização que era o VMware SXI. Pensando assim, tá? Vamos imaginar o seguinte. A gente tem um público-alvo que são as pequenas e médias empresas, tá? E imagine o seguinte. As pequenas e médias empresas, a gente tem, obviamente, algum custo eles têm que ter. Eles vão ter custo com software, com licenciamento, com Windows Server, com Windows Workstation, com Office e tal. E o que a gente tenta fazer em ambientes de pequenas e médias empresas é otimizar ao máximo essa questão de custos, especialmente com questões de licenciamento. Então, para a virtualização, eu tinha o hábito, porque eu gosto muito ainda da ferramenta, do VMware SXI. Então, a gente utilizava essa ferramenta de virtualização, esse hypervisor do VMware SXI, lá no começo. O que acontece é que a VMware foi comprada por uma empresa chamada Broadcom. Quando ela comprou, o VMware SXI deixou de ser grátis. Então agora o SXI é pago. Então, por conta disso e por conta desse foco em pequenas e médias empresas, né, que são essas empresas que nós profissionais de TI, né, o foco aqui do canal, tal, você pode, né, a gente prepara o conteúdo e a gente prepara tecnicamente vocês para que vocês sejam capazes de atender grandes empresas, grandes corporações, aonde essa questão do budget para aquisição de software, né, como seja software de virtualização ou qualquer outro tipo de software, não costuma ser um problema. Mas a gente sabe em que ambientes menores, quando você chega com um custo muito elevado, acaba tendo ali alguns problemas. Razão pela qual uma das ferramentas que a gente aborda muito aqui é a ferramenta open source de Firewall do pfSense. Então, a ferramenta de virtualização que eu passei a utilizar e que eu coloquei aqui como, entre aspas, né, oficial, é a ferramenta do Hyper-V da Microsoft, que se tornou uma ferramenta robusta, confiável, oferece recursos muito bons, mesmo em suas versões gratuitas. Só que a gente sabe que existem outras ferramentas, e hoje eu queria falar de uma outra ferramenta, e aí entra uma questão aqui. No caso, a ferramenta é o Proxmox, né? Que é uma ferramenta de virtualização baseada em Linux, né? Usando ali o KVM, né, como hypervisor. E eu já fiz a instalação do Proxmox, já fiz testes no Proxmox, mas eu confesso que eu não tenho nenhum cliente onde eu tenho em produção um ambiente virtualizado em Proxmox. Então eu gostaria de fazer alguns testes. Qual que é o ponto? Você pode fazer, o Proxmox, como ele é baseado em Linux, você pode basicamente instalar em qualquer hardware. Você não tem aquelas restrições do VMware SXI, que tem que ter placa de rede específica, né? Você pode instalar em qualquer hardware, assim como o Windows. A questão é, eu não tenho hardware físico, além do que eu já utilizo, para fazer os testes, né? O meu hardware físico, o meu servidor de testes, eu utilizo lá o Hyper-V. Então, o que eu queria fazer? Eu queria colocar o Proxmox dentro de uma máquina virtual para a gente fazer os testes com o Proxmox. Então, assim, a gente está utilizando uma ferramenta que é para virtualização dentro de uma máquina virtual. Eu não sei se isso é possível.
eu vou fazer uma pesquisa para saber se isso é possível, e aí eu quero, aqui o pulo do gato, tentar mostrar para vocês a forma com que eu penso e a forma com que eu utilizo para chegar às respostas. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, então o que eu talvez faça é cortar ele em duas partes. Vou postar uma parte agora, né, mostrando aqui o começo, baixar a ferramenta, instalar, e depois a gente faz os testes da ferramenta lá virtualizada numa segunda ocasião, no segundo vídeo. Tá? Mas a princípio, qual que é a ideia? A ideia é eu mostrar para vocês como eu penso diante de algo que eu não sei. E isso precisa ficar muito claro para você. Quando você for fazer um atendimento, quando você for ir para campo, você não vai saber de todas as coisas. Não tem como saber tudo. Você não vai conhecer todas as ferramentas. A minha ideia é apresentar para você os princípios para que você possa, a partir desses princípios e a partir desses fundamentos, conseguir encontrar as respostas que você precisa, mesmo diante de cenários que você desconhece. Esse é o objetivo. E isso é o que vai fazer o diferencial. Isso é o que vai fazer você ser um cara diferenciado na hora da prestação de TI. E aqui entra mais um ponto. Né? Eu gosto de dizer isso porque talvez você seja uma pessoa que esteja com foco aí no seu crescimento. Então você está pensando em contratar pessoas. Né? Você tem a sua empresa, você é um consultor, você está prestando serviço, você quer, poxa, eu estou precisando de mão de obra, eu preciso contratar. Quais são as características de um profissional que você precisa encontrar para que atenda a esses requisitos que você precisa, não apenas tecnicamente? Porque além de haver uma escassez de mão de obra técnica no mercado, que é uma escassez relacionada ao skill, a capacidade técnica realmente das pessoas que estão disponíveis no mercado, então existe esse gap de skill, existe esse lapso de skill no mercado. Às vezes você pode contratar uma pessoa que pode preencher alguns requisitos e você pode treinar essa pessoa. E é aí aonde entra o fato de você entender essa minha forma de pensar, que pode ajudar muito você e que pode fazer com que você passe isso para frente na hora de você treinar uma pessoa que precisa. Essa pessoa ela vai custar mais barato, você vai poder investir na carreira dela, ela vai poder crescer e vai poder te ajudar. Então, baseado nesse tópico de hoje, eu vou fazer a minha pesquisa e vou dizer para vocês como eu faria normal. Só que eu vou fazer uma coisa. A gente faz uso de várias ferramentas, busca na web, documentação oficial do fabricante, inteligência artificial. E hoje eu vou fazer uso da inteligência artificial, né, para começar aqui, mas eu vou fazer uma coisa que eu gostaria de focar, que eu vou utilizar a versão gratuita. Eu tenho a versão paga, eu utilizo a versão paga do ChatGPT, mas eu vou utilizar uma ferramenta gratuita. Eu, no caso aqui, vou utilizar a ferramenta da própria Microsoft, que é baseada na versão do ChatGPT 4.0. Agora, antes até de falar da pesquisa ou da forma que eu vou usar para procurar, né, eu vou falar de uma coisa que é muito importante e que eu costumo enfatizar muito. Nem sempre, eu não sei se a inteligência artificial vai ter as respostas que eu preciso ou não, que eu quero ou não. Né? Então eu vou perguntar. E para a inteligência artificial, eu posso perguntar em português. E a inteligência artificial faz todo o trabalho, né? Ela vai lá, ela faz a busca, ela às vezes encontra os artigos em inglês e ela traz a resposta na linguagem que você perguntou. Mas pode ser que algumas vezes você não vai encontrar a resposta na inteligência artificial. E eu vou enfatizar de novo a necessidade de você não se intimidar com o inglês, ainda que você não conheça o idioma. Então, você não fala inglês, você não tem habilidade com o inglês, não se intimide, não deixe de fazer a pesquisa ou de fazer essa busca em inglês, até porque hoje existem ferramentas de tradução, se você não conhece a língua. E por que isso? Porque se você fizer uma busca no Google do termo, e aí aqui entra o ponto, você faz a busca em português, o Google vai trazer para você as respostas em português. Se você fizer essa mesma busca em inglês, as respostas vão ser muito mais amplas e muito provavelmente você vai encontrar o que você precisa, que pode não acontecer se você fizer a busca em português. Então isso é um detalhe importante. Na inteligência artificial, como eu falei, não tem esse problema. Ela é intercambiável, você pode usar qualquer linguagem ali, ela vai entender, vai buscar e vai trazer a resposta na língua que você usa. Mas para buscar no Google, para buscar na documentação,
muito provavelmente você vai fazer uso do inglês. Então não se deixe intimidar. E é bom porque você pratica também. Então vamos dar uma olhada aqui como que a gente pode começar fazendo essa pesquisa. Eu vou usar o Copilot, tá? O Copilot, né, a ferramenta de IA da Microsoft, que é aqui integrada ao Microsoft Edge. E ele deu algum bug aqui, porque ele não está abrindo. Deixa eu ver de novo. Vamos lá. Tem que funcionar, né? Vamos ver como é que funciona se a gente usar o Copilot, que atualmente é integrado ao Windows aqui. Deu um bug, na hora que eu abri o Copilot, ele não estava carregando aqui, né? E aí, então, agora ele funcionou. Demorou bastante. Acho que era um problema de conexão, talvez. Bom, vamos lá. Quando eu estiver lidando com inteligência artificial, e isso é uma orientação que a própria IA te dá, e aqui, de novo, né, estou usando o Copilot, que é uma ferramenta integrada ao Microsoft Edge, fornecida gratuitamente pela Microsoft, que usa por base o ChatGPT 4.0. Qual que é a diferença do ChatGPT 4.0 por 3.5, que é a versão anterior? E agora está saindo aí a versão beta, né, já está no 4.5. Mas a 3.5, ela tem uma limitação, onde a base de dados dela, da web, inclusive, vai até 2021. Essa ferramenta atualizada, né, o ChatGPT 4.0, ele já faz buscas mais recentes na web. Então, eu vou recomendar, se você for utilizar gratuito, não utilize o ChatGPT. Utilize o Copilot, que é fornecido gratuitamente e que aí você usa, então, entre aspas, a versão paga do ChatGPT, né, com o Copilot. Então eu vou fazer a pergunta aqui e vou colocar o máximo de informações que eu quero para ele. O que eu quero saber? Vamos lá. Em relação ao Proxmox, gostaria de saber se é possível virtualizar, perguntar melhor ele, se é possível instalar o Proxmox numa máquina virtual do VirtualBox ou VMware Workstation, que é o que eu uso, tá? Para testes. Vamos ver o que ele fala pra gente. Legal, então ele faz aqui algumas observações importantes. Vamos deixar a IA na tela inteira aqui, tá? Ele faz uma observação aqui, o Copilot pode cometer erros, e a gente já vai falar disso, tá? Eu vou fazer... O Copilot pode cometer erros, e eu vou dizer para vocês, comete mesmo. Vou comentar de um erro que eu experimentei esses dias aqui. Bom, o que ele me diz? Sim, é possível instalar o Proxmox em uma máquina virtual, seja no VirtualBox ou no VMware Workstation, para fins de teste. Essa prática é conhecida como virtualização aninhada. Cara, que nome estranho. Onde você executa um hypervisor, que é o Proxmox, dentro de outro hypervisor, VirtualBox ou VMware. Aqui estão considerações importantes. Certifique-se que o hardware do seu computador suporte virtualização Intel VTD ou AMD. Bom, aonde que você verifica isso daqui? Bom, você precisa ver se ele tem o suporte, se ele esteja habilitado. Eu diria que se o seu computador é maior que um Core 2 Duo, que eu acho que você não estaria nem conseguindo utilizar um Windows 10 se não fosse, você não estaria conseguindo nem usar a web mais com o computador. Então, dificilmente o seu processador não vai ter, se ele for Intel, o VTD ou AMD, que são as ferramentas né, são suporte à virtualização, é um suporte específico, é uma designação específica do processador, uma instrução específica do processador para a virtualização. Então, dificilmente você não vai ter. O que pode estar desabilitado, você pode ir lá na BIOS do seu equipamento e ver se essa função está habilitada. Aqui ele dá os detalhes, né, como que você tem que configurar ele no VirtualBox e como que você tem que configurar ele no VMware Workstation. Então, assim, e aí ele vai falar dos recursos, né, que é pelo menos 4 GB de RAM, descorrigido virtual, e habilitar esse tal da virtualização aninhada. Eu já vou perguntar para ele, porque eu quero saber como. Aí ele fala para baixar o ISO no site oficial, monte a ISO na máquina virtual e siga o assistente de instalação. Então, beleza. Então a gente já sabe que dá para fazer e que funciona. Agora, eu costumo perguntar isso muitas vezes quando eu procuro uma informação técnica. Essa informação está atualizada? Sim, a prática de virtualização aninhada é amplamente utilizada para testes e aprendizado. Além disso, os requisitos e passos mencionados como habilitar a virtualização, configurar na base devem alocar recursos adequados permanecem relevantes. Se precisar de um guia mais detalhado e se tiver dúvidas específicas, posso ajudar. Muito bom. Então, olha só.
Por que eu perguntei se essa informação está atualizada? Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, eu queria saber, eu assisti um vídeo no Instagram que tinha 6 minutos, e eu recebi recentemente a informação pelo perfil oficial do Mosseri lá do Instagram, ele dizendo que eles estavam aumentando os Reels para 3 minutos. E aí eu perguntei para o ChatGPT qual é o tempo atualmente de um vídeo, de um Reels do Instagram. E ele me respondeu que era de 1 minuto e meio, que era o tempo anterior. Então ele estava desatualizado. E aí eu fiz essa pergunta, essa informação está atualizada? Então eu sabia que já tinha aumentado para 3 e ele me respondeu que tinha aumentado que era 1,5. Eu falei, tá errado isso. E eu disse para ele, essa informação está atualizada? Ele falou, realmente não está atualizada, fui verificar e agora é possível enviar vídeos de até 3 minutos. Né? No caso, 3 minutos dá o quê? 240 segundos, é isso aí. Então, assim, o Copilot comete erros. Tem muita gente, então assim, é bom você checar essa informação. E eu quero checar aqui. Ele me deu algumas informações ali, mas eu quero ir lá no site do Proxmox e vamos descobrir qual que é o site do Proxmox para download. Proxmox.com. E aí o que eu vou fazer aqui? Tá? Então aqui outra coisa importante. Bom, o site está em inglês, eu não preciso traduzir para português para ver, mas se você for fazer a mesma coisa aí, você pode usar a ferramenta de tradução integrada do próprio browser, que deve ser por aqui, ou simplesmente copiar e colar Na realidade, você pode pedir para a IA traduzir para você aqui, resumir, enfim. Pode pedir qualquer coisa para ela. Aqui, então, eu vou aqui na documentação. Quero ler os documentos. Tá? Proxmox VE, que é o Virtual Environment, que é o que eu quero. E eu estou indo na documentação oficial do fabricante. Para que isso? Eu já descobri que é possível instalar o Proxmox numa máquina virtual. O que eu quero olhar aqui? Eu quero ver quais são os requerimentos de sistema mínimo. Ó, tem o guia de administração, tem a versão imprimível, guia em HTML. Vamos abrir em HTML. Bom, aqui ele dá algumas informações. Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui. Ó, System Requirements, tá? O que é requerido. Então, aqui eu estou vendo quais são os requerimentos para avaliação, para testes e tal. Então, assim, ó, vamos ver o que o fabricante requer. E aqui tem algumas coisas importantes para você saber. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom nisso, para vocês verem melhor aí como que tá. Quando você vai até a documentação do fabricante para ver o que o fabricante requer, cara, isso te torna mais inteligente que os outros. Isso te dá um diferencial. Se você quer ver um cliente impressionado com você, uma pessoa que te pergunta algo, é você saber dar detalhes técnicos daquilo que você está falando, que você fala com propriedade, você tem segurança para falar. O cara fala do ambiente, vou dar um exemplo, né? Ele fala, olha, o equipamento que eu tenho aqui, a gente queria fazer um ambiente com Proxmox, o que você sugere? Você acha que é possível? E aí, você imagina que você veio aqui, como eu estou fazendo, foi na documentação do fabricante, antes de começar, e deu uma olhada, sabe? Não faz aquela coisa corrida. Dá uma olhada. Pô, cara, eu não sei inglês. Tá bom, aqui então você manda traduzir. É fácil, né? O próprio browser tem a ferramenta de tradução ali. Você pode pedir para ele resumir aqui em português para você. Você pode pedir para a inteligência artificial fazer um sumário. De graça, cara. Então, assim, muito mais fácil hoje você conseguir atingir diferenciais. Você só não vai fazer, e você só não vai ter se você for preguiçoso. E se você for preguiçoso, tá tudo bem. Você pode ser preguiçoso, você pode ser quem você quiser. A questão é que você não vai ter o diferencial que vai fazer com que você seja capaz de cobrar um valor diferenciado do teu cliente. Então, assim, tudo bem. Cara, eu quero só instalar aqui, quero fazer o negócio funcionar, não quero perder tempo com isso e tá bom, vai fazendo, sai fazendo. Se der merda, você volta e revê e tal. Ou vai procurar depois que fez. Mas aqui, esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, ele me torna mais inteligente. Eu vou ter diferencial na hora que eu for falar para um cliente, eu vou ter propriedade para falar sobre o assunto. Então vamos olhar quais são os requerimentos mínimos. Então assim, ó, esses requerimentos mínimos são para avaliação e não devem ser usados em produção.
Então, ele tem um requerimento mínimo para avaliação. CPU de 64 bits, aquele lá que o ChatGPT falou, que é o VTD AMD, uma CPU capaz, né, que é a tecnologia da AMD, ou Intel VT, 1 GB de RAM. Putz, cara, quem que vai usar um software de virtual? Que máquina virtual que você vai fazer dentro de um servidor com 1 GB de RAM? Então, assim... Mas a gente sabe que dá para rodar. Um disco rígido e uma placa de rede. Aqui são os requerimentos recomendados. Tá? Então ele fala, né, AMD, mínimo de 2 GB do sistema operacional Proxmox VE, mais memória designada para os convidados. Então olha que coisa. Cara, eu quero ter 2 máquinas virtuais, eu quero que uma tenha 8 e outra tenha 6 GB. Eu quero uma que tenha 8 e outra tenha 16 GB. Se eu colocar lá qual que é a soma, 8 mais 16, vai funcionar? Ele está dizendo aqui que não. Ele está dizendo para você designar 2 GB para o sistema operacional do Proxmox, para os serviços do Proxmox Virtual Environment. Então, memórias adicionais são requeridas. Se você utilizar ZFS, que é um método de armazenamento, ele diz que memória, 1 GB de memória para cada terabyte de storage é requerido. Né? Ó, storage redundante e rápido. Melhores resultados são feitos com SSD. Armazenamento do sistema operacional, S-Storage. Então, assim, coloca um hardware protegido com bateria para o sistema operacional. Né? O storage da máquina virtual. Né? E aí aqui ele vai dando as dicas. Então ele fala tudo o que você precisa, né? E aqui é legal você dar uma passada. Não é extenso isso aqui. Aqui eu estou indo devagar, que eu estou dando o exemplo aqui. Como eu disse, realmente assim, olha só, já está longo o vídeo e eu só falei do meu pensamento, do pensamento que eu desenvolvo. O próximo vídeo eu vou baixar o Proxmox aqui e vou instalar ele numa máquina virtual para testar os recursos, para instalar, para ver como é que funciona e tal. Então aqui foi só o pano de fundo, só mostrando como eu penso com relação aos assuntos. E eu acho que isso é importante para você, isso é importante para o seu desenvolvimento, isso é importante para você fazer diferença. Então assim, esse não é o vídeo que eu sei que muita gente vai ficar. Tem muita gente que chega e, cara, já quer ver a mão na massa, já quer... Se você está aqui ainda e se você está vendo esse vídeo até o final, eu quero que você saiba que se você aproveitar isso que eu estou falando, vai fazer você atingir resultados que são os resultados que eu atingo. O reconhecimento, a capacidade, a capacitação para que você seja capaz de cobrar um valor maior do seu cliente, de você ser um cara com diferenciais no mercado. Isso aqui é o básico e as pessoas não fazem nem o básico. Então, assim, hoje, para você ser diferenciado, você não precisa de muito. Se você quer buscar excelência, você vai ter que olhar até para os detalhes. Mas isso daqui já vai fazer com que você se destaque. Então, você vai conseguir impressionar o teu cliente, você vai conseguir... E isso aqui é acréscimo de informação para você. Quanto mais você consome, mais você cresce. Quanto conhecimento nunca é demais. Então, essas são as minhas recomendações. Se você usa, né, transfere isso que eu fiz aqui, esse exercício que eu fiz aqui hoje, para qualquer coisa que você for fazer. Um cliente chegou para você e falou, olha, eu tenho uma ferramenta XYZ aqui de Firewall, tá? Você é capaz de administrar? Se você conhece Firewall, se você conhece o que é um Firewall, se você sabe o conceito, você é capaz de administrar. Você vai pegar a documentação daquela ferramenta, vai pegar uma inteligência artificial com a ajuda dela e rapidamente você vai conseguir se inteirar do que é necessário, do que você pode fazer ali ou não. E isso serve para qualquer coisa, para qualquer produto. Com isso, você consegue usar mais, você consegue se desafiar mais, e você consegue oferecer mais e cobrar mais também. Esse é o objetivo desse canal, esse é o objetivo do meu conteúdo aqui, é ajudar você que é prestador de serviço, você que tem a sua empresa de TI, você que quer treinar a sua equipe técnica. Então, eu quero te amparar tecnicamente com esse conteúdo que eu passo aqui para vocês e eu quero que você faça uso disso no seu dia a dia. Então, mais do que te dar o conhecimento técnico, eu quero mudar e transformar o seu mindset de maneira que você seja capaz de encontrar as soluções para os problemas, para os desafios e para as novas ferramentas que você vai precisar utilizar. Beleza, pessoal? Eu vou cortar por aqui, porque já ficou longo. No próximo, eu vou fazer a instalação, aí a gente vai para a mão de obra, para o técnico mesmo, para a parte ali. E fiquem com Deus, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. E claro, né, esqueci
de pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo para ajudar aqui na relevância dele, e é isso aí.